Existe um indicador nos Estados Unidos que, pelo menos até hoje, conseguiu prever todas as recessões norte-americanas. O nome dele, Sam Rule. Em português significa a regra da Sam, isso porque ele foi criado pela economista Claudia Sam, que fez parte do quadro de economistas do Fed por alguns anos. Esse indicador é extremamente simples de acompanhar, basta avaliar um único dado macroeconômico: a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Vocês podem calcular aí tranquilamente, facilmente, ele é muito prático. Pois bem, a taxa de desemprego é aquele dado divulgado junto com o payroll no relatório de emprego dos Estados Unidos na primeira sexta-feira de todos os meses. Então, quando esse relatório é divulgado, tem a taxa de payroll, taxa de participação, ganho médio por hora trabalhada e a taxa de desemprego. Pois bem, nós usaremos esse único dado para desenvolver esse indicador criado pela SAM. O problema é que daqui a alguns meses é bem provável que esse indicador emita um sinal de alerta de recessão. Isso porque o desemprego norte-americano está um pouquinho mais alto a cada mês. Na última divulgação do relatório, 4% nesse momento. O problema é que hoje o contexto do mercado de trabalho americano é diferente de períodos anteriores da história. Existe uma entrada muito grande, um fluxo acima do normal de imigrantes para os Estados Unidos, que estão fazendo com que a taxa de desemprego aumente, sem necessariamente desacelerar o mercado de trabalho. Antes da pandemia, a economia americana contratava, em termos de contratações líquidas, tá? Contratações líquidas, 190, 180 mil pessoas por mês. Nos últimos, eu vou dizer, último um ano, a economia está contratando a uma taxa média de 240, 230 mil por mês. Por mais que o desemprego esteja se aproximando de 4 e quem sabe ultrapasse 4%, nós não temos grandes sinais de desaceleração da economia e até mesmo um sinal recessivo para esse quesito. Bom, é sobre isso que nós vamos falar no vídeo de hoje. Antes de nós começarmos, peço para vocês deixarem um like nesse vídeo, inscreva-se aqui no canal e vamos então entender como funciona o indicador criado pela própria Claudia Sam, autora desse artigo publicado na Bloomberg. O indicador é simples, tá? Basta acompanhar duas únicas informações em cima de um único dado macroeconômico, que é a taxa de desemprego dos Estados Unidos. Ele funciona da seguinte maneira: se a média da taxa de desemprego dos últimos 3 meses ultrapassa em meio ponto percentual, ou 0,5%, a menor taxa de desemprego dos últimos 12 meses, a economia está em recessão. Então basta acompanhar duas coisas: a taxa de desemprego média dos últimos 3 meses, pega os últimos 3 meses e faz uma média, é isso, e a distância dessa média para a menor taxa de desemprego dos últimos 12 meses. E aí, quem é membro do canal possui acesso a essa planilha aqui do heatmap norte-americano, onde eu já incluí na quarta coluna dessa aba, a aba que é intitulada Labor Market, porque aqui vocês encontram os indicadores do mercado de trabalho, aqui está o SAM Rule. Olha como o cálculo é simples. Basta calcular a média dos últimos 3 dados de desemprego. Então, a média, nesse momento, ela encontra-se em, olhando aqui no cantinho, 3,9%. E aí eu calculo a distância da média para o menor dado de desemprego dos últimos 12 meses. Então, usando essa fórmula aqui, menor, e selecionando os últimos 12 meses, eu descubro que a menor taxa de desemprego nesse período foi 3,5. Qual é a distância entre 3,5 e 3,9, que é a média dos últimos 3 dados de desemprego? 0,4%. O indicador nos alerta que, quando essa distância é superior a 0,5% ou meio ponto percentual, o indicador ele aciona um risco de recessão lá fora. Então, eu coloquei aqui na aba de gráficos 4, que são os gráficos referentes ao mercado de trabalho, o indicador que é o SAM Rule. Reparem que, aqui analisando apenas desde o início dos anos 2000, tá? Eu poderia pegar um histórico muito maior, até porque o desemprego americano, o histórico vem desde 1949, tá? Garanto que dê para pegar até mais em alguns outros sites. Mas pegando desde o início dos anos 2000, reparem que 2001, 2000 e aqui o que? 2007, dezembro de 07 e pandemia, as 3 vezes esse indicador ele alertou para uma recessão. Claro que na pandemia foi algo totalmente imprevisível.
totalmente imprevisível, não é um dado que os economistas estavam alertando que, ó, vai começar uma recessão lá fora, tá? Então, quando a distância entre a média dos 3 meses é maior do que 0,5% do menor dado de desemprego dos últimos 12 meses, sinal de alerta por lá. Nesse exato momento, esse indicador está em 0,4%, e lembrando, acima de 0,5% é um sinal preocupante para os Estados Unidos. O fato é que hoje existe um fluxo muito grande de imigrantes entrando nos Estados Unidos, o que vem fazendo com que a taxa de desemprego aumente, sem necessariamente o mercado de trabalho estar fraco. Tanto que nesse último relatório de emprego, como vocês podem ver, a economia ela contratou, em termos de contratações líquidas, tá? Ou seja, contratou mais do que demitiu, 272 mil pessoas. Está aqui o dado do payroll, 272 mil. Nos últimos 3 meses, a economia contratou, em média, 247 mil pessoas. Contratações líquidas, contratações menos demissões. 247 mil. Olhando para os números pré-pandemia, esse dado girava em torno de 180, 190 mil. Me parece que comparando Estados Unidos antes pandemia, depois da pandemia, houve uma mudança muito grande no mercado de trabalho por lá. Ao invés de contratar 190, hoje se contrata na média 250. Isso é um problema? Olha, economicamente falando, não é um problema, porque significa que a economia está contratando muito mais, o mercado de trabalho está mais dinâmico, e isso é ótimo para quem acompanha o mercado de trabalho. O único probleminha é que isso vem fazendo com que a inflação, ou melhor, os reajustes salariais, sejam maiores do que no passado, e isso retroalimenta a inflação norte-americana. Eu adoro analisar esse dado aqui, ó. Esse dado, ele avalia duas informações. Aqui no eixo X é quão apertado está o mercado de trabalho americano. É a relação jobs-desempregados. Quantas vagas de emprego existem para os desempregados americanos? É uma vaga e meia, 2 vagas? Quando esse número ele é muito grande, muito alto, por exemplo, 2 vagas de emprego para cada desempregado, significa que os desempregados, eles podem escolher a vaga de emprego e normalmente essa escolha, ela demanda algum reajuste salarial pelo empresário que precisa o contratar. Por exemplo, vocês todos precisam de uma vaga de emprego, ou melhor, o contrário. Eu preciso de uma vaga de emprego e vocês estão prestes a me contratar. Eu posso escolher onde eu quero trabalhar. E eu provavelmente vou escolher quem me paga mais. Quem me paga mais, se eu posso trabalhar em home office, coisa do gênero. Quando existe uma demanda muito grande por trabalhadores, esse indicador ele vai para a direita, significando o mercado de trabalho apertado. Para a esquerda, um mercado de trabalho mais fraco. E no eixo Y, temos os reajustes salariais. Alguns economistas chamam de inflação salarial, tá? Mas é quanto que, no ano, os salários são reajustados. 2%, 4%, 6% e assim por diante. É perceptível que existe uma relação direta entre esses dois indicadores. Quanto mais apertado o mercado de trabalho, mais vagas de emprego por desempregado, maiores são os reajustes salariais. O que é ótimo para o funcionário, o que é ótimo para a população. Só que isso possui uma consequência secundária danosa para todo mundo. Normalmente, quando isso acontece, a inflação ela sobe e, portanto, todo mundo acaba pagando o preço por isso, ok? Então, reparem que 2021 para 2022, as bolinhas vermelhas para amarelo, existe um aperto muito grande do mercado de trabalho, então as bolinhas foram para a direita e foram para cima. Então, o mercado de trabalho apertou pós 2021, com a reabertura econômica americana, com a demanda muito grande por trabalhadores e uma pequena oferta. Nessa época aqui, o problema era muitas famílias, muitos trabalhadores saíram do mercado de trabalho com medo do Covid, pessoas que não encontravam babás para cuidar das crianças, enfim. Houve uma mudança, uma revolução grande no mercado de trabalho por lá. E repare que com o tempo, a partir do momento que o Fed eleva a taxa de juros, o mercado de trabalho começa a desacelerar. Ele começa a ficar menos apertado, isso é, existem menos vagas de emprego para cada desempregado. Aqui no auge, não é o auge talvez seja uma outra dessas bolinhas aqui, mas no auge desse indicador, ele chegou a bater 2,01 vagas de emprego por desempregado. Nesse momento, os salários cresciam rapidamente.
De lá para cá, quando o Fed subiu a taxa de juro, o mercado ficou menos apertado. Reparem que as bolinhas vão para a esquerda e mais para baixo. Os salários estão crescendo, perfeitamente, mas a uma taxa menor. Pois é, para ajudar com que esse indicador volte para patamares, historicamente falando, normais, porque isso aqui é anormal. Claramente existe uma anomalia aqui nesse gráfico, certo? O mercado de trabalho americano nunca foi tão apertado na história, pelo menos desde 2001, que foi quando esse indicador foi criado. Para ajudar essas bolinhas voltarem para níveis mais condizentes com a inflação, aí falando de CPI ou PCE de 2%, o governo americano abriu as fronteiras para a entrada de novos imigrantes. Esses imigrantes, eles entram no país. Num primeiro instante, eles são considerados pessoas desempregadas e com o tempo eles vão encontrando, né, vão se alocando no mercado de trabalho e eventualmente a taxa de desemprego ela cai. Então reparem, olha só, tive que contar toda uma história aqui para explicar para vocês o que está rolando. Reparem que por mais que a economia esteja contratando aí uma média, se pegar desde 2021, é uma média de 310 mil contratações líquidas por mês, é muita coisa. Mas temos que lembrar que a partir de 2022, o mercado de trabalho estava desacelerando, ó, de 480 mil contratações por mês para mais ou menos 250, 200, 270 mil. Agora ele está num patamar bem mais normalizado. Normalizado pós-pandemia. Porque o normal pré-pandemia não era isso, era menos. Então vamos lá. A economia está contratando, em termos práticos, contratações líquidas, 250 mil por mês, mas a taxa de desemprego está aumentando. Não faz sentido nenhum. Eu concordo com vocês. O fato é que tem mais pessoas entrando no mercado de trabalho americano e mesmo assim as contratações líquidas estão em nível elevado. Então, por mais que o Sam Rule tenha sempre acertado, ok, recessões anteriores, talvez uma forma de melhor ajustá-lo para o contexto atual seja levando essa linha de corte aqui, que é quando o indicador é disparado, para quem sabe 0,7 ou 3 quartos de ponto percentual, ou quem sabe 1%, tá? Porque é possível que a taxa de desemprego americano continue subindo, 4,1, 4,2, vai depender muito de quantas pessoas entrarem no mercado de trabalho americano, os imigrantes, e o mercado de trabalho continua estável, até forte. Reparem nesse dado aqui, na mesma matéria da Cláudia Sam, que os imigrantes, desde 2022, que foi quando abriram as porteiras, né, eles estão substituindo a mão de obra americana. Literalmente é isso. Em 2023, 2,7 milhões de empregos, ou melhor, de imigrantes foram contratados nos Estados Unidos contra um número bem menor para americanos. Isso é de pessoas, tá? US-born workers, trabalhadores nascidos nos Estados Unidos que saíram do mercado de trabalho e que foram substituídos pelos imigrantes. Só que tem gente que entra lá, não consegue se alocar rapidamente, acaba contabilizando como um desempregado a mais. Tanto que em termos de número de desempregados, reparem que nesse último mês a taxa de desemprego ela saiu de 3,9 para 4, mas o número de desempregados saiu de 6 milhões e meio ou 6 milhões e 400 para 6,600. O que daqui a pouco pode afetar esse indicador da Cláudia Sam, mas sem necessariamente acertar, porque o número de contratações ainda é muito alto. Tem duas coisas, na verdade, que chamam a atenção. As contratações, reparem nesse indicador aqui, isso aqui é o payroll mensal, e a curva laranja, a linha laranja, é a média dos 3 meses, tá? Como é um indicador que varia todos os meses, a média é bacana para interpretar menores variações no indicador, tá? 270 e poucos, 240 e poucos mil por mês, um indicador que continua estável, e os pedidos iniciais também continuam estáveis. Por mais que o JOLTS tenha caído, por mais que a variação dos salários seja menor hoje, por mais que a taxa de desemprego esteja maior, temos aqui dois indicadores super importantes, pedidos iniciais e payroll, que estão reagindo ou se comportando como se nada de ruim estivesse acontecendo. Então, queria explicar para vocês aqui o contexto desse dado, como calculá-lo, é super simples.
e o contexto do mercado de trabalho americano no dia de hoje. Muito obrigado por assistirem, deixe o seu like, inscreva-se no canal e até mais.